irmãos e irmãs em Cristo, a nossa vida aqui na terra é uma busca contínua pela felicidade. Se nós formos de fato sinceros, nós vamos perceber que nós buscamos a felicidade. Nós buscamos a felicidade, por exemplo, no trabalho. Tem muitas pessoas que lutam a vida toda para conseguir um trabalho, para conseguir uma profissão, conseguir um bom trabalho. Mas você vai perceber que depois que você conseguiu aquele trabalho, parece que aquilo não lhe fez feliz. Títulos, estudo. Quantas vezes as pessoas gastam anos, esforço, tempo para estudar? Ontem, por exemplo, eu tive a graça de ter a minha graduação no curso que eu fiz de educação. Foi um mestrado em educação. Nunca pensei que eu conseguiria fazer um mestrado, ainda mais fora do meu país. E quando eu terminei e recebi o certificado, parece que alguns minutos depois a felicidade escapou. Às vezes parece que a nossa felicidade está em pessoas, mas de repente vem uma decepção, de repente vem uma dificuldade, de repente vem um trabalho, parece que nós não encontramos a felicidade. A felicidade não está em coisas, em pessoas. A verdadeira felicidade está apenas em Deus. Cada vez mais eu tenho convicção disso. Uma pessoa que não tem Deus no seu coração não conseguirá ser de fato feliz. Existem momentos da nossa vida que, se não for Deus, nós não vamos ficar em pé. Para nós termos um relacionamento sólido com Deus, nós precisamos de algo chamado estado de graça. Estado de graça é a nossa capacidade de nos unir a Deus e permanecer unido a Ele. Porém, existe algo que nos separa de Deus. Algumas pessoas não gostam dessa palavra, mas isso é realidade, é fato. O pecado. O pecado nos separa de Deus. A liturgia de hoje, a liturgia toda vai falar sobre o perdão, mas é impossível falar sobre o perdão sem falar sobre o pecado. Tem uma definição de pecado no Novo Testamento, que é uma definição de São Paulo, uma definição que está nas cartas paulinas, que é fantástica. No grego, São Paulo diz que pecado é hamartia, hamarte. O que significa hamartia? O que significa hamarte? Errar o alvo. Padre, como assim pecado é errar o alvo? Talvez algumas vezes vocês já viram o jogo de dardo ou de flecha. Você tem o alvo, e aí você se afasta um pouco, lá no centro talvez tem o vermelho, depois o amarelo, e vai afastando, afastando. E aí as crianças querem pegar aquele dardo. Eu sou canhoto, uso a mão esquerda, parece que é automático, né? Acho que eu sou meio estranho. Quando eu escrevo, eu uso a mão direita. Quando eu jogo vôlei, eu uso a mão esquerda. Para jogar futebol também eu uso a perna esquerda. O padre Daniel é uma pessoa um pouco diferente. Então, parece que você pega o dardo, para fazer como vocês com a mão direita, você pega o dardo e quer acertar lá no meio do alvo. E às vezes você acerta, às vezes você erra. Errar o alvo significa pecado. Errar o alvo é pecado. Por exemplo, muitas vezes a pessoa está buscando na comida acertar o alvo. O que é acertar o alvo? É felicidade. O alvo, lá no centro do alvo, é a felicidade. Você está buscando na comida acertar o alvo. Você está buscando na bebida acertar o alvo. Você está buscando nas roupas buscar um alvo. Tem mulheres que vivem um consumismo descontrolado. Existem mulheres que o marido precisa esconder o dinheiro, porque não consegue entrar numa loja sem gastar. Não é que a pessoa é ruim, ela está buscando felicidade, ela está buscando acertar o alvo. Mas, quando a gente peca, nós erramos o alvo. Pecar é errar o alvo. Não dá para ser feliz no pecado. Não dá para ser feliz longe de Deus. E quando nós olhamos para o pecado, quando nós cometemos o pecado, só existe uma forma de voltarmos a acertar o alvo, pedindo perdão a Deus. É preciso ser humilde e se retratar.
Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, Deus é profundamente misericordioso. Deus não se cansa de perdoar. Ele precisa apenas que você dê o primeiro passo e tenha o desejo de mudar de vida. Tenha coragem, seja humilde. Uma pessoa que vive no pecado, ela não tem paz. No Brasil a gente usa essa expressão, vamos trocar em miúdos. O que significa trocar em miúdos? Vamos falar uma linguagem assim muito popular, vamos falar uma linguagem muito próxima. Tem alguma coisa melhor nesta vida do que ter paz no coração? Existe alguma coisa melhor nesta vida do que ir para a cama à noite e poder dormir tranquilo? Existe? Não existe. Com o pecado, você não dormirá tranquilo. Com o pecado, você não terá paz. Com o pecado, você não encontrará a felicidade. Primeira coisa, se tiver pecado, mude de vida, se transforme. Deus não criou ninguém. Deixa eu dar um exemplo, eu ouvi esses dias, é um exemplo até um pouco estranho, mas foi o exemplo que eu ouvi. Dizia assim, o porco pensa que todo mundo vive sujo. O porco, ele vive no chiqueiro, ele pensa que todo mundo está sujo. Então uma pessoa que vive no pecado, ela pensa que todo mundo é ruim, desconfia de todo mundo, acha que todo mundo está perseguindo, acha que todo mundo quer o mal. É uma pessoa que vai adoecer, é uma pessoa que não tem paz. Olhe para a sua vida, veja aquilo que está errado, muda de vida. Para quê, padre? Senão você não tem paz. A vida aqui na terra ela é muito breve, daqui a pouco acaba tudo. Veja, há pouco tempo atrás você era jovem, a idade chegou. A vida escapa das nossas mãos. A vida passa como um foguete. Para viver mal, para viver com o coração intoxicado por coisas ruins, se arrependa, se confesse e mude de vida. É o maior presente que você pode dar a você mesmo. Se você pecou, corrija-se, emende-se, mude de vida. Mas a liturgia de hoje está nos dizendo de uma forma muito concreta, principalmente quando alguém pecar contra nós. A liturgia nos diz a palavra ofender, quando alguém lhe ofender. O que nós devemos fazer quando alguém nos ofender? Naturalmente, perdoar. O que significa o perdão? Existem várias definições de perdão. O Evangelho de hoje, a primeira leitura de hoje, uma leitura belíssima, diz que perdoar, e repete 2 vezes esta palavra, perdoar é não guardar rancor no coração. Perdoar é não guardar rancor no coração. Por que perdoar? Daqui a pouco o padre vai dar algumas dicas práticas de como perdoar. Por que perdoar? Uma pessoa que lhe fez mal, uma pessoa que lhe prejudicou, é como se ela estivesse preparando um veneno para você. O que essa pessoa mais quer, ou o que a maldade mais quer, é que aquela maldade te destrói. E se você guarda rancor no seu coração, não perdoa, você está bebendo veneno. Se alguém fez mal para você, chuta fora, deita fora, joga fora esse veneno. Não beba. Deixa o padre falar com palavras mais claras. Ninguém pode ter o poder de te fazer perder a paz, de te fazer infeliz, a não ser que você dê o poder a esta pessoa. Não deixe ninguém fazer você infeliz. Não deixe ninguém tirar a sua paz. Não deixe ninguém tirar a sua alegria. Padre, você não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe o que eu estou passando. Pode ser a maior dificuldade do mundo, pode ser uma traição, pode ser um roubo, pode ser um estupro, pode ser a maior dor do mundo. Ninguém tem o poder de fazer você infeliz e de tirar a sua paz, se você não quiser. Não guarde rancor no seu coração. Não guarde.
Por exemplo, pode ser que sem querer eu ofendi alguém. Pode ser que sem querer alguém precisou do padre e eu não consegui ajudar. Pode ser que sem querer alguém me procurou e eu não atendi como eu deveria atender. Me perdoe. Imagina, eu não quero fazer nada para ninguém. Aí fica a vida toda. Aquele padre, ele vai se ver. Um dia ele paga, um dia eu pego, um dia eu pego, um dia ele vai ver, um dia ele vai beber do mesmo veneno. Para que isso, gente? Isso é loucura. Isso é loucura. Mas o meu filho, quando eu mais precisei, me deixou. Quando eu mais precisei, me abandonou. Quando eu mais precisei, não cuidou de mim. Deixa para lá. Não guarde rancor. Se você fica guardando rancor no seu coração, você está se suicidando. Se você guarda rancor no seu coração, você está se destruindo. Se você guarda rancor no seu coração, você é um tolo. Porque você está permitindo que o mal que fizessem para você produzisse efeito na sua vida. Padre, como perdoar, padre? Tudo isso é bonito, mas como perdoar? Alguns passos concretos para nós perdoarmos. Primeiro deles, olhe para a cruz de Jesus. Quando você precisar perdoar alguém, quando você sentir que ultrapassou as suas forças, olhe para a cruz e veja como que Jesus lhe perdoa. Olhe para a cruz e perceba que Jesus morreu perdoando. A liturgia fala, não é justo. A segunda leitura nos diz, viver para Cristo e morrer com Cristo. Jesus morreu perdoando os outros e morreu perdoando a nós mesmos. Jesus não se cansa de perdoar. Aí nós não perdoamos? Não é justo. Muitas vezes nós queremos um Deus justiceiro, um Deus com justiça para o outro, mas um Deus misericordioso para nós. Não é justo. Se você estiver com rancor no seu coração, se você tiver dificuldades de perdoar, olhe para a cruz de Jesus e você terá vergonha de não perdoar. Seguramente você terá vergonha de não perdoar. Segundo passo para perdoarmos alguém, e eu penso que esse daqui é o mais importante, o padre vai refletir um pouco sobre ele. Deus, Ele é sábio, todo-poderoso e nos ama. Se Deus permitiu que nós sofrêssemos algum aborrecimento, algum sofrimento, alguma dor, Ele sabe que esse sofrimento não é maior do que as nossas forças. Deus é sábio. Deus, Ele é todo-poderoso, ou seja, se Ele é todo-poderoso, Ele podia mudar tudo. Ele não mudou porque Ele sabia que você precisava passar por aquilo. Deus lhe ama, e se Ele lhe ama, Ele não vai lhe abandonar. Aprenda a tirar lições do seu sofrimento. Aprenda a tirar lições do seu sofrimento. Me recordo quando começou o ano, que eu tinha 19 anos de idade. 19 anos de idade era um dos anos mais esperados da minha vida. Por quê? No Brasil, quando uma pessoa tem 18 anos de idade, ela precisa se alistar, precisa ir ao exército, e aí ela precisa se prontificar para servir a pátria. E alguns são recrutados e precisam ficar durante um ano servindo o país. Naquela época, a chance de uma pessoa ser recrutada era muito maior do que hoje. E diziam para mim, você é um grande candidato. Alto, magro, tem boa saúde. Naquela época eu praticava muito esporte. Olha, se prepare, é um ano da sua vida para o governo. Tá bom, vamos lá. E aí me dispensaram. Então com 18 anos me dispensaram, e quando eu tinha 19 anos de idade eu falei, 19 anos vai ser o ano da minha vida. 19 anos vai ser o ano do trabalho, vai ser o ano do trabalho e de ganhar dinheiro. Vai ser o ano dos estudos, onde eu vou entrar numa universidade. E vai ser o ano onde eu vou me preparar para ter uma família. E o ano começou muito bem. Eu tinha um bom trabalho. Trabalhava em uma empresa de comunicação. Era auxiliar de inspeção. Então eu viajava mais ou menos 20 cidades próximas da minha, observando se porteiros e recepcionistas estavam fazendo o trabalho do jeito que deveriam fazer. Trabalhava com um primo meu, um trabalho que eu gostava muito. Trabalho, ótimo.
Estudo. Naquele ano eu comecei a fazer um curso pré-vestibular para entrar na universidade. O meu sonho era estudar direito. E durante um ano eu estudava todas as noites, estudava muito, queria entrar na universidade, me preparei para aquilo, era um sonho. Já namorava há 2 anos, estava com uma pessoa que gostava de mim, eu gostava daquela pessoa, meu pai já estava construindo uma casa, porque falava que eu precisava ficar em frente de casa. Aquele estava para ser o melhor ano da minha vida. Em julho, o meu chefe, ele foi tirar férias, e ele disse assim: Daniel, você é o meu substituto imediato, mesmo você sendo jovem, você vai assumir o meu lugar e vai coordenar todo o trabalho. Mas vai ter uma pessoa que vai vir de outra cidade para te auxiliar. Você me auxiliava e tem alguém que vai vir te auxiliar. E veio uma pessoa mais velha. E essa pessoa era meu amigo, conversava comigo, queria o meu bem, dialogava, fazia o trabalho. Quando terminou as férias deste meu chefe, ele voltou para o trabalho, o dono da empresa mandou eu e o meu chefe embora do trabalho. Eu achei muito estranho, mas como? Trabalhava bem, fazia trabalho de 2, 3 pessoas. E depois este homem que veio para ser meu amigo, para me auxiliar, disse um monte de coisas que estava errado no trabalho, que não devia acontecer, que ele faria o trabalho de 2, um monte de coisas. E eu fui mandado embora do trabalho. Que triste. Todas as pessoas, não vou dizer o nome dele, todas as vezes que eu ouço na minha vida uma pessoa que tem o mesmo nome que ele, parece que eu já fico... Não é rancor, mas também não é alegria, sabe? Não é alegria, eu não gosto muito. E aí, meu Deus do céu, como que existe gente má? Perdoar é ser amigo? Não, perdoar não é ser meu amigo, eu não quero nem ver na minha frente. Não vou ser hipócrita, não quero nem ver. Se um dia ele estiver doente, baleado, enfermo, morrendo de fome, estiver perto de mim, eu ajudo? Claro que ajudo, dou até banho, cuido. Mas eu não vou chamar para almoçar. Amigo, eu escolho. Jesus não manda a gente gostar de ninguém. Não gosto desse cara. Não gosto, não tem problema nenhum. Vou dialogar, vou ajudar, vou conversar, mas não é meu amigo. Amigo a gente escolhe. Tem gente que poetiza muito. Ai, abraça, perdoa, deita no colo, dá um chocolatezinho para ele. Não tem nada disso não. Me perdoou, eu não confio, não é meu amigo. Mas é filho de Deus, vou ajudar, vou dialogar, é isso. Chegou no fim do ano, me preparei muito para o vestibular. O vestibular eram 200 pontos, o máximo ali 200 pontos. Faltou 3 para eu passar. 3, não passei. Passei em outra universidade que eu não queria. Faltavam 3 pontos. E aí a lista de espera, normalmente 30 pessoas eram chamadas na lista de espera. Eu fiquei no número 19. Chamaram 16. Puxa, não passei. Que coisa. Chegou no fim do ano, padre da minha paróquia, nem ia na igreja direito, um dia participando da missa de 20 anos aproximadamente de casamento dos meus pais, ele olhou para mim e falou: rapaz, você está aqui? Sim, queria te fazer um pedido, seja catequista. Eu falei: eu? Seja catequista. Depois ele falou para minha irmã: seu irmão vai ser catequista. E a minha irmã falou: padre, você está ficando maluco, padre, que péssima escolha, padre, se o senhor conhecesse meu irmão nunca faria isso. E aí eu comecei a fazer catequese. E eu comecei a gostei tanto daquele pedido, comecei a ler as coisas de Deus, que eu falei assim: eu vou dar 1 ano da minha vida apenas para Deus. Terminei o namoro. Nem entendia direito o que eu estava fazendo, terminei o namoro. 6 meses depois, eu estava no seminário. 1 ano depois, decidido da minha vocação. Aqui, com exceção do Adriano, eu penso que ninguém tem vocação para ser padre. Mas você vê como que Deus sabe de tudo. Você vê como que Deus é sábio. Se eu tivesse continuado naquele trabalho e tivesse me tornado supervisor, eu não estaria aqui hoje. Se eu tivesse entrado naquele curso na universidade, eu não estaria aqui hoje. Se eu tivesse levado aquele namoro para frente, eu não estaria aqui hoje. Aprenda a olhar para as suas dores, a olhar para os seus sofrimentos e a tirar lição. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ter dores, ninguém quer perdoar. A gente nem queria precisar perdoar. Mas olhe para as situações mais difíceis da sua vida e veja por que Deus permitiu isso. Não guarda rancor no seu coração.
Olhe para as situações mais difíceis e lembre você mesmo, Deus é sábio, se Ele permitiu é porque isso pode me ajudar de alguma forma. Deus é todo-poderoso, se Ele não mudou é porque isso pode me ajudar de alguma forma. Deus me ama, Ele ficará do meu lado, eu sei que Ele me ajudará de alguma forma. Não permita que nada nem ninguém tire a sua paz. Quando você precisar perdoar, olhe para a cruz e saiba que esta situação é permitida por Deus, porque é possível tirar um bem até do mal. O Padre encerra dizendo, isso só é possível para quem tem fé. Peça a Deus esta graça. Quando você receber a Eucaristia hoje, diga assim para Jesus, Jesus, me ajude a olhar as coisas, as circunstâncias e a realidade deste mundo com os teus olhos. Se você não olhar o mundo, a realidade com os olhos de Deus, você vai ficar doente, você vai sofrer e você não será feliz. Peça esta graça, a graça de termos fé e de olharmos as coisas com os olhos de Deus. Quando eu fui para o seminário, os meus pais pensavam que ia ser o maior sofrimento da vida deles. Um ano depois veio o meu neto, um ano depois veio o neto dos dois, veio o meu sobrinho. Na mesma semana que eu fiquei padre, eu lembro até hoje, primeira semana como padre, eu pensava assim, como que vai ser a atitude da minha mãe? E aí a minha mãe sabia que a minha primeira semana de padre, eu não podia ficar nervoso, eu tinha que ficar calmo, eu tinha que ter paciência. Então minha mãe foi muito sábia, ela começou a me levar para fazer compras com ela. Talvez as mães aqui sejam diferentes, mas a minha mãe, quando ela vai fazer compras, às vezes ela fica 2, 3 horas na mesma loja e não compra nada. Pergunta o preço e eu morro de vergonha das vendedoras. Às vezes dá vontade de tirar uma coisinha e é mais fácil eu comprar. Para mim, 2 minutos eu decido minha vida. Minha mãe precisa de 3 horas e não compra nada. E aí no fim, às vezes quando ela comprava uma coisinha ali que não tinha nada a ver, porque ela tinha um outro objetivo. Ela chegava para a mulher do caixa, para a vendedora, a mulher do caixa, e falava assim, olha, eu percebo que você está um pouco triste hoje. Eu falei, mãe do céu, que vergonha, mãe, dizer que a mulher está triste, isso não se diz. Percebo que você está triste, se você quiser, meu filho é padre. Aqui, olha, ele te dá uma bênção especial. Eu falei, mãe do céu, me mata de vergonha, mãe, não faz isso, mãe. Onde que eu coloco a minha cara? E aí, quantas vezes, primeira semana de padre, ia nas lojas de mulher, às vezes lojas de coisas só de mulheres, ia lá, colocava a mão na cabeça, dava bênção. Viu? Achava que ia ser a pior coisa do mundo, perder o filho. De repente o filho se tornou o maior motivo de alegria do mundo. Meu pai dizia, depois da minha ordenação, filho, nós não entendíamos, hoje eu sei. Médico tem em muitas famílias, engenheiro tem em muitas famílias, professores tem em muitas famílias, mas padre é algo raro. A nossa família tem um padre. Nós somos muito felizes e orgulhosos pela sua vocação. Demorou 10 anos, virou. Aquele rapaz com aquele nome que, se alguém tem esse nome, você não tem culpa nenhuma de ter esse nome, eu não posso ficar com bobeira na minha cabeça. Aquele rapaz que fez aquela malandragem comigo, aquela universidade que eu não passei por 3 pontos, aquele relacionamento que eu terminei sem saber porquê, agora virou eu entendo tudo. Se você rezar e não desistir e tiver fé, um dia você entenderá.